A última temporada de Round 6 foi lançada em menos de 24 horas, dividiu opiniões no mundo inteiro. Por que tantas pessoas não gostaram do final? Será que foi muito difícil de compreender? Fica comigo que eu vou falar tudo o que foi bom ou não no final de Round 6. Fala pessoal, eu sou o Marcelo, esse é o Quadro a Quadro e aqui você acompanha os detalhes de filmes e séries da atualidade. O que aconteceu que o pessoal não ficou muito contente com a finalização de Round 6? É possível que tenha ficado um pouco difícil de entender? Eu concordo. Poderia ser mais claro? Eu concordo também. Mas tudo tem um limite para não entregar demais e achando que está sendo muito explicativo. Então é por isso que o pessoal acaba deixando algumas falhas durante a explicação para a gente mesmo acabar descobrindo e ir atrás sobre o que realmente aconteceu. Tô feliz com o final da série? Eu, sendo um doido estudante de cinema, vou ser sincero que tem algumas partes que podiam ser melhores e eu já vou te dizer por quê. Para mim, claramente tem um buraco no roteiro do final. A direção também podia ser um pouquinho melhor. Eu vou concordar fortemente com o PH Santos que o final foi preguiçoso. Sinceramente, eu me animei para receber um presente e me deram um par de meia. Mas a série no geral tem pontos incríveis e são eles que eu gostaria de compartilhar com vocês. E depois a gente fala um pouquinho sobre o que não ficou tão bom assim. Eu sei. Eu prometi para vocês vários vídeos durante a semana falando sobre cada episódio, mas como eu vi que muita gente saiu na frente e entregou isso na internet pra caramba, mais uma vez eu decidi fazer um único vídeo diferente do pessoal falando sobre a série para vocês, com o intuito que vocês recebam um conteúdo exclusivo. Então se gostar do vídeo lá no final, deixa um like pra gente e compartilha se quiser, que ajuda muito o canal. Mas só se gostar mesmo, tá? Não tem necessidade. É verdade, tinha muita teoria que se concretizou, muito vazamento que foi real, alguns nem tanto, mas principalmente o roteiro do primeiro episódio, que 90% dele foi real. Só pra lembrar, quem ainda não assistiu a série toda, vai lá e depois volta nesse vídeo, porque ele tá repleto de spoiler. Eu vou falar de todos os episódios, tá? A série começa exatamente onde terminou a segunda temporada. Quando o criador gravou a segunda temporada, ele fez ela de 13 episódios e resolveu distribuir em duas partes, porque ali no sétimo, quando rolava a rebelião, era uma parte bem legal para ele dividir. Então, como houve essa mudança muito brusca, foi interessante fazer em duas partes, e é por isso que o primeiro episódio da terceira temporada se arrasta um pouquinho. A gente acaba vendo realmente as coisas acontecerem lá no segundo, né? Mas a gente tem aqui partes muito importantes que a gente viu de vazamento com o tempo, que era principalmente a Noelle ajudando o 246, se vestindo com o macacão, dando a chave do quarto para ele e dando algumas noções ali do que ele podia fazer para ele conseguir sair vivo daí. Outro ponto legal é quando a gente vai para a trama do irmão do Frontman, que tá buscando a ilha, a gente percebe que o amigo dele tá tentando alertar ele sobre o capitão, só que ele tá um pouquinho em negação, porque afinal de contas o capitão salvou a vida dele, né? É sempre assim, tem alguém tentando te alertar sobre alguma coisa e você, né, eu não vou nem te ouvir. Isso acontece pra caramba, né? Depois a gente percebe que eles começam a deixar os guardas dentro do dormitório durante a noite para acabar com o que estava acontecendo de errado. Pra continuar mantendo a ordem ali até os VIPs chegarem, né? Na cidade de vocês também tem um doido do centro que fica olhando para vocês, que nem o Ji-Hoon tá olhando pro Dae-Ho e chega pertinho para pedir um cigarro. O Ji-Hoon encarna o louco do centro e começa a encarar o Dae-Ho até os episódios para frente. Eu não consigo entender a raiva que o pessoal pegou desse cara, principalmente por Ji-Hoon querer matar ele com as mãos, sendo que ele não tentou compreender o que se passou na cabeça dele, por que ele deu pra trás. Claramente tinha alguma coisa muito errada acontecendo, e ninguém questionou ele em momento nenhum. Isso pra mim é um ponto que deveria ter sido representado, tá? Como eu falei num vídeo anterior também, a gente tem aquela cena das escadarias, que é onde a gente vê os corpos do pessoal pendurados, como consequência da rebelião que eles fizeram. É muito interessante porque nesse jogo do faca e chave, que na verdade é um esconde-esconde, é o primeiro momento em que eles realmente falam que os personagens tem que se matar. Porque em todos os outros jogos, até da primeira temporada, isso nunca foi dito claramente. Somente no último jogo da primeira temporada, que é quando o Ji-Hoon lutou com o amigo dele. A gente tem uma primeira menção a Xamã se titulando como Xamã do Mar. Na verdade, ela nunca falou que ela era uma xamã em nenhuma parte. Aí eu fiquei me perguntando, por que ela se chamou de Xamã do Mar? Aqui a gente tem também um único traço do MZ Coin de humanidade, né? Que ele pega e fala que ele faria de tudo para sair dali com ela e o dinheiro, só que depois ele fala pra ela matar ele. Então eu acho que foi o único momento aí que deu pra concordar com ele, assim como lá no final a Junja também fala pro filho dela matar ela, mas depois a gente chega lá. Depois o MZ Coin vira um babaca aí e todo mundo percebeu. A Xamã tem seguidor pra caramba, né? Você percebeu? Eu não tenho 4 seguidores. A gente vai acabar o episódio aqui com o louco do centro encarando de novo e ele tentando entender o que é que tá acontecendo, porque ele acha que ele não tem culpa. E mais uma vez, ele não fala o porquê. E aí a gente vai pro episódio 2, o Noite Estrelada. É verdade. O primeiro episódio e o segundo saíram os nomes e estavam certos. Agora o restante não tem nada a ver, tá? Aqui a gente consegue perceber que esse jogo é um dos mais difíceis da temporada e inclusive é um
um dos melhores episódios. Eu acho que nem o episódio final é tão bom quanto esse aqui. Sim, eles resolveram matar boa parte do pessoal que era importante pra trama, que a gente vem acompanhando, no segundo episódio. Mas por quê? Por causa daquilo que eu te falei, que eles gravaram 13 episódios e dividiram em 2. Então, esses personagens não morreram no segundo episódio. No contexto geral, eles acabaram morrendo lá no 9º episódio dessa segunda temporada, que foi dividida em 2. E aqui a gente consegue ver muita coisa sobre humanidade e desumanidade, que é a forma como o pessoal se mata ali dentro. Tu não precisa de tanta raiva. Tinha muita gente com raiva ali dentro, cara. Isso acaba tornando as coisas muito mais tensas, porque tu tá lutando pela tua própria vida. E o pessoal tava literalmente caçando, assim como os VIPs estavam se sentindo. Depois eu falo disso. A gente consegue perceber que a 120 realmente quer ajudar a senhorinha 222. Inclusive, quando ela acha a porta, ela pensa se realmente ela vai atravessar ou vai deixar elas lá. Eu ainda tô impressionado com a raiva do Ji-hoon pra querer matar o Dae-ho enforcado. E na verdade, o Ji-hoon ele nunca matou ninguém por querer dentro dos jogos, né? É por isso que depois que ele mata o Dae-ho, ele tenta se matar e o guarda atira na faca dele. Tem um ponto muito importante que ele é muito cinema, mas deixa minha mãe muito irritada e a mim também, que é quando o pessoal descobre a saída, eles ficam parados, sem olhar pra trás, nem parece que eles estão correndo risco de vida. É que nem quando a Xamã encontra o Ji-hoon subindo a escada, que ela abriu a porta, viu que tinha um cara de vermelho, em vez de ela dar um pinote dali, ela ficou parada, esperando ele descer. Essas coisas aí tira o cara do sério, né? O bebê nasce, a senhorinha faz o parto realmente como a gente imaginava, que ela ia pegar o grampo do cabelo dela, que era uma faquinha, e nasce uma bebezona de CGI. O pessoal falou mal do CGI, mas cara, pode ter ficado falso? Pode, beleza, ficou falso. Mas o CGI tá ruim? Não, esse CGI tá bom, cara. Não vai ficar perfeito? Não ia ficar perfeito. Mas ficou melhor que a filha dos vampiros lá no Crepúsculo. Aquele bebê lá não dá. Esse aqui passou legal. Tudo bem, tem cenas dele nos outros episódios que não dá pra querer. Inclusive o bebê aparece pra caramba. Nesse ponto aí eu concordo que seria legal ter uma criança de verdade. Não que eu concorde em ficar colocando o bebê nesses trabalhos, tá? Mas ia ficar melhorzinho. Na parte que a 120 toma a facada do MG Coin na porta, ela tá fazendo de novo aquilo que eu falei pra vocês, de não ficar olhando pros lados. Inclusive o ator deixou numa entrevista aí pra gente sem querer, que ele se arrependeu de não ter olhado pra trás. Obviamente é arrependimento da personagem, né? Mas é uma morte que a gente não estava esperando. Eu, inclusive, achei que a 120 ia ficar pro final. E o Dae-ho também. E não que ia ter 8 pessoas e um bebê. Dava um bom nome de episódio. 8 pessoas e um bebê. Mas o bebê é pessoa também. Eu gostei muito também da gente descobrir que o Dae-ho é mentiroso. Eu já suspeitava que um pouco desse momento que ele teve ali de querer voltar atrás é porque ele realmente não tinha servido a marinha coisa nenhuma. E eu acho que se ele tivesse mesmo, ele talvez não tivesse nem ali dentro. Mas sinceramente, quando ele deu pra trás levando as munições lá na rebelião, pra mim aquilo ali era um estresse pós-traumático. E ele acabou tendo um momento de trauma ali e largou tudo e resolveu voltar, porque ele tava ouvindo o tiroteio e foi gatilho, entendeu? Mas não, era só mentira. Então não mintam, pode te matar. E aqui um momento muito desnecessário do próprio personagem, onde ele vê a mãe dele e a menina que recém ganhou o bebê, que a mãe dele tá protegendo, e pensa em matar ela. Mas vá pra p*** que pariu, cara. Tem 40 cabeças pra te matar lá no meio do corredor. Deixa tua mãe entrar na porcaria da porta com a bebê e a menina e vai procurar outro pra te matar, cara. Inclusive, ele tinha que deixar elas entrarem e ficar cuidando da porta, coisa que ninguém fez ainda, pra elas conseguirem se salvar numa boa. Tinha tanta gente pra ele matar lá. Mas não, ele resolve querer matar a menina e a mãe dele se obriga a conter o que ele ia fazer. Não que fosse a intenção dela matar o filho dela. Tudo bem, ela percebeu que aquele ali já não era mais o filho dela? É possível. Meu vizinho resolveu botar um som lá em cima agora, eu acho que eu tô incomodando ele. Foda-se. De um dia acaba matando o filho dela e é ali que desmorona tudo pra ela. Que é o que faz ela fazer o que ela fez no próximo episódio. A partir desse momento, pode ser que esteja rolando uma musiquinha no fundo do vídeo. E aí a gente vai pro terceiro episódio, que a princípio começa aqui um furo de roteiro, tá? As máscaras dos VIPs são para proteger a identidade deles. O próprio Frontman fala desde o início pro pessoal que trabalha ali dentro que não é para mostrar o rosto. E aí a gente tem os VIPs jogando ali dentro, caçando o pessoal que não morreu no final, para ter um gostinho de como era sentir o jogo. Porém, todo mundo mostra o rosto. Que p*** foi essa? A partir daí não faz sentido nenhum eles estarem de máscara depois na sala VIP. Você concorda comigo? A gente percebe também que o primeiro a tirar a máscara fala Mamma Mia. Possivelmente o italiano reforça mais uma vez de que os jogos são do mundo todo, né? Enquanto eles estão jantando, começa a votação. Ao contrário do que a gente pensava, o Ji-hoon ele nunca foi impedido de votar. Ele simplesmente estava algemado e estavam perguntando o voto dele, mas nenhuma das vezes ele se manifestou. A Noelle tenta fazer negócio com o guarda de preto e pega uma chave para sair da ilha. O que me deixou mais louco
louco é que eles não dão uma olhada se tem um rastreador. Isso já era pra ela saber, né? Aí aqui vem outro ponto em que o Juan encontra a ilha que ele tomou o tiro e ao invés deles irem pra cima de uma vez, eles falam, não, amanhã a gente volta. Eu não consigo entender esses caras. Na cena do Seok invadindo a casa do capitão, ela começa bem interessante, ele cai bem onde tá o cachorro de CGI. Sabe por que as coisas ficam boas e ruins? Por causa do tempo da entrega, e principalmente o tempo de tela. Quando algo não tem um foco tão importante, o pessoal acaba se dedicando menos para poder fazer aquele CGI. Mas lá na casa do capitão, o Seok acaba encontrando as fotos, e não sei se vocês viram, uma das fotos que ele olha ali, ele acaba não reconhecendo, mas o capitão tá pescando com o Frontman, que mostra um pouco pra gente o que o Frontman faz fora dos jogos, né? Que inclusive os jogos rolam só uma vez durante uma semana. Facilmente o Frontman aí podia ser um dono de mercadinho e ninguém sabe, né? E sim, depois que o Seok vai embora, ele encontra o dinheiro e o macacão, e Moscou foi preso, né? A gente tem o Ji-hoon pegando a menina pela primeira vez e tentando passar confiança pra 222 que ele vai cuidar dela, quando eles estão chegando no jogo do pular corda, que pra mim seria um dos melhores jogos que a gente teria na temporada, mas ele foi fraquinho, dava pra muita gente passar. Vocês viram que eles esconderam muito bem que tinha um buraco no meio da ponte, né? Eu falei que os dois cabos que estavam segurando a ponte iam derrubar ela no final, mas eles estavam batendo a corda. Inclusive eu perdi 2 Burger King, perdi R$10 porque a 120 morreu e perdi R$10 porque o Daihon morreu. E como eu fiquei muito chateado com isso, eu pedi uma pizza. O Ji-hoon, percebendo que a 222 não vai conseguir pular porque ela tá com o pé quebrado de ter caído da escada, ele aceita levar a menina quando ela pede. E cara, o Ji-hoon consegue pular e a galera vibra pra caramba. Porque foi muito bom. Realmente ele conseguiu passar aquele trilho estreito, pulando uma corda, se equilibrando, passando pelaquele buraco, com um bebê no colo, foi muito massa. Quando ele decide voltar pra poder buscar a 222, o pessoal já começou a pular. E a gente vê que o 96, quando ele passa, começa a empurrar o pessoal. E aquela cena que eu tinha quase certeza que era o Daihon empurrando a 222 ou a bebê lá pra baixo, é esse 96 aqui que usaram o mesmo dublador, né? Esse é o único episódio que termina com um cliffhanger e a gente acaba indo pro quarto episódio pra querer assistir o que aconteceu. A gente vê que aquela cena que o MG Coin vai falar com a 222 é um momento que ali eles encerram a relação deles, né? Mas ele largou ela ali pra morrer, tá? Além dele tá matando a galera com tanta raiva lá no jogo da fac-chave. Então realmente, o jogo ele é basicamente muito fácil. E se tu vê no início, quando eles começam a contar os 20 minutos que tem pra passar, a corda bate muito mais devagar. E eu acho que dava pra passar correndo e pular no máximo umas 3, 4 vezes. Se eles tivessem uma estratégia, tivessem pensado um pouquinho antes, eles conseguiriam passar mais ou menos 80, 90% das pessoas. Quando o pessoal passa pro completo e o Ji-hoon vai voltar pra poder salvar a 222, ela acaba se sacrificando pela filha e dizendo pra ela ficar com ele, porque ele não ia conseguir voltar pra cuidar dela depois. E aqui que pra mim entra uma das melhores cenas onde a galera do cinema entrou em ação. A bebê largada em cima das flores e a mãe dela morta em cima das flores lá embaixo. Essa cena aí ganhou um like, pois os VIP começam a viajar aí querendo colocar a menina no jogo que não faz sentido nenhum, né? Mas tudo bem. Aí o pessoal percebe que eles matando a bebê, eles vão pegar mais quase 5 bilhões ali, né? Então o pessoal acaba intervindo, possivelmente aí por ordem do Frontman, que na outra temporada a gente tinha a possibilidade do pessoal se matar ali dentro nessa parte final, né? Aí o Seok, depois de ser preso, começa a falar pro pessoal da polícia sobre toda a situação e mais uma vez ninguém acredita nele. E daí o outro bocó que tá trabalhando ali com eles resolve ligar pro capitão e dizer que a casa dele foi invadida, que tem um maluco aqui dizendo que tu é um assassino. Depois a gente vê mais uma vez o capitão tentando de tudo para tirar o pessoal da rota que era para eles ir. E é aqui que era o momento do Juan acreditar no que o Seok estava falando, né? Mas como ele não estava muito interessado, acaba morrendo todo mundo no barco, sobra só um deles com eles e ele acaba matando o capitão com um arpão. Que jeito melhor de matar um capitão do que com um arpão, né? É a primeira vez que o Juan fala para alguém que é o irmão dele que ele tá buscando na ilha. Aí a gente vai para a hora da janta, onde todo mundo errou, principalmente eu, com 8 finalistas e mais a bebê, completamente fora do radar, porque ninguém estava imaginando isso. Principalmente uma porrada de figurante. Número 100 tava lá, e eles dão uma pista pro pessoal. Helicóptero. Aqui não tem o que fazer, né? Literalmente não tinha como acabar revertendo e fazendo o jogo parar. Na verdade podia, né? Era todo mundo chegar e dividir, mas não. Eles se encucaram com a bebê, que acabou ganhando uma mamadeira não sei da onde, com um aquecedorzinho de mamadeira que eu nunca vi na vida. E a gente vai aí pro último jogo. Antes do último jogo, a Noel e o 246 conseguem fugir, mas o guarda de preto acaba chantageando ela com as informações que ela tem da menina. E eles acabam dando meia volta, ela deixa o barco com ele pra ver se consegue fugir e volta lá pra dentro. Possivelmente pra dar um fim nisso daí, apagar aquilo ali e até os dados dela também, né?
E aí, ainda dentro do dormitório, o pessoal acaba fazendo uma aliança para eliminar os 3 mais fracos e acabarem ganhando o jogo todo mundo e dividindo o dinheiro. É aí que o Frontman convida o Ji-hoon para subir. Que nesse momento eu já tava assim já, né? Eu tava, né? Quando o Ji-hoon chega lá, ele resolve fazer pra ele a mesma proposta que o Yuna fez pra ele, que a gente vê lá no flashback, da época que ele jogou. Só que aqui, o Frontman tem a motivação de defender o Ji-hoon pra ele salvar a menina. E ele acaba dando a faca pra ele pra matar o pessoal enquanto eles estão dormindo, que ninguém ia perceber. Realmente dava pra ele fazer isso tranquilo, só que não é do feitio dele. Depois disso, o Frontman tira a máscara e aqui pra mim faltou um Dolly Zoom. A mesma que ele tem no início da temporada, no início da primeira, aquela cena de tubarão, que é onde a câmera aproxima e estende o... E ali realmente, ele podia matar ele e acabar com tudo, mas ele ia acabar tendo que jogar no outro dia, os jogos não iam acabar, ele não ia conseguir fazer o que ele pretendia. Que ele consegue no final. E a gente vai pro 5º episódio. Na minha opinião, do 1º ao 4º episódio, a série tava muito legal. A partir do meio desse episódio aqui, a coisa começa a ficar um pouquinho diferente e eu acho que já começa a rolar um pouco de pressa pra finalizar. A gente vê a cena do flashback do Frontman enquanto o Ji-hoon vai tentar matar o pessoal ali. E a consciência do Ji-hoon acaba falando um pouco mais alto quando ele vê a cena da Sae-byeok dizendo pra ele não fazer aquilo porque ele não é esse tipo de pessoa. Foi exatamente o que ela falou quando ele tentou matar o amigo dele lá na primeira temporada. É por isso que o Frontman tá chorando, que é aquela cena que a gente viu no trailer. Depois que o pessoal acorda, se veste e sai pra jogar, a gente tem a cena da Noel entrando lá dentro da sala do guarda e pedindo pra ele apagar aquelas coisas, como se não tivesse um backup, né? E aí a gente vai pro novo jogo da Lula, que basicamente consiste em empurrar o adversário pra fora da linha, né? Que no caso a linha ali é na altura. Que eu vou ser 100% sincero aqui com vocês, que pra mim o primeiro jogo da Lula era muito mais legal. É sério, cara, realmente esse jogo me deixou um pouco decepcionado e eu acho que é isso que deixou o pessoal decepcionado também. Que por mais que seja um jogo relativamente fácil, a confusão que aquela quantidade de personagem causa ali na cena é enorme. Você não consegue entender o que está acontecendo, o que é que eles vão decidir. Não dá para entender onde que eles realmente estão falando a verdade, quem é que está mentindo, quem é que está tentando enganar quem. O Ji-hoon praticamente não tem voz em momento nenhum. Os figurantes têm muito mais fala do que ele durante o jogo inteiro. Então aqui é um ponto que eu acho que tem uma fraqueza da parte do roteiro. A gente tem a aparição do Thanos também, que a galera falou que ele ia voltar na 3ª temporada, mas como eu disse pra vocês, ela foi gravada numa vez só, né? Então o ator ainda estava fazendo parte das gravações quando essa cena foi feita, né? Quando o Misu começa a matar Nhanhanha lá, eu achei que realmente ele ia bater o pezinho pra fora e ia cair. Que eu acho que ia ficar até melhor por causa daquela confusão toda. Então se ele caísse ali, não ia ficar ruim. E quem ia dizer que o pé que a gente viu apertando o botão vermelho virando verde pro último jogo ia ser o do número 100, né? E aí vai, 25 minutos deles conversando pra gente conseguir ver um deles indo lá pra baixo. Muito enrolado, velho. Não, sério, muito enrolado. Depois que a Noel consegue encontrar a sala lá onde tá os arquivos e resolve queimar, que eu acho uma atitude muito errada, queimar todas as provas daquilo ali, o 246 tá fugindo e acaba casualmente dando de frente com o barco do Juan, que é a primeira vez que a gente tem conexão com o pessoal do lado de dentro, com os de fora. O interessante é que o Ji-hoon, esse tempo todo com a faquinha no bolso lá, a única coisa que ele resolve fazer é cortar o paletó do cara. E aqui a gente acha que o MG Coin tá do lado do Ji-hoon, mas na verdade não, ele não tá nem aí pra ninguém, ele só quer o dinheiro. Depois que ele percebeu que ele pode ganhar tudo sozinho, decidiu matar até a filha dele. E aqui fica um pontinho um pouquinho mais interessante, que é quando o tal do saco de pancada, que eles estavam chamando ali, resolve se atirar. Eu acho que se ele tivesse pensado que ele ia morrer de qualquer jeito, ia salvar a menina, eu ia pelo menos pegar um deles e me atirar lá pra baixo. E aí o episódio acaba com a gente descobrindo que vai ficar o Ji-hoon e o MG Coin pro final. No último episódio, a guarda costeira tá vindo e a gente tem a última etapa do jogo, onde o MG Coin e o Ji-hoon tem que degladiar. Aqui a gente consegue ver que tudo que a gente imaginava do MG Coin no início, achando que ele era uma pessoa normal, e a gente foi descobrindo que ele era uma pessoa ruim, no final é entregue pra gente que ele é um bosta. Ele não queria mais nada ali além da grana. Por ele atirava a menina lá pra baixo sem problema nenhum. E aí a Noel, quando tá botando fogo lá nos arquivos, ela descobre que parece que realmente a filha dela morreu. Acho que é aí que ela desiste do que ela tá fazendo e vai lá sentar na cadeirinha, acaba vendo o Ji-hoon lá, tenta se matar e ele acaba mudando a história dela.
Depois que o MG Coin cai e acaba sobrando só o Ji-hoon e a menina, eles percebem que ele não pisou no botão. Então ele acabou ficando eles dois e um dos dois vai ter que ser eliminado. É aí que o Ji-hoon pensa várias vezes se ele vai se atirar ou vai atirar a menina. E o VIP fala aqui que ninguém nunca ganhou 2 vezes. E realmente, ninguém vai ganhar 2 vezes. Quando a Noel acha que o Ji-hoon vai atirar a menina, ele acaba largando ela e ele se sacrifica por ela, dizendo que não somos cavalos, e sim pessoas. Então, o criador disse num outro material que saiu da Netflix, que é uma conversa sobre a série, inclusive ali tá todos os detalhes do spin-off, tá? Que eles gravaram outros finais, tinha um completamente diferente escrito, mas eles decidiram em não entregar demais e deixaram esse final aqui. Beleza, agora acabou aí. O Ji-hoon se atirou, se sacrificou pela menina. Ok, até aí tudo bem. Aqui, pra mim, que é onde faltou a mão de quem realmente estava criando a série. Essa conclusão de o jogo acabar. Ah, a guarda costeira tá vindo. Ah, então vamos evacuar. Pá, vamos todo mundo embora? Do nada? Não, cara. Primeiro, tá? O Juan tá há 3 temporadas tentando descobrir o que acontece naquela ilha. Depois que ele descobriu, ele tá tentando achar ela para conseguir acabar com aquilo ali e encontrar o irmão dele. Depois que ele entra finalmente na ilha e encontra o irmão dele e a gente consegue ver um olhando pro outro de longe, acaba, não tem mais nada. Pelo amor de Deus, meu velho. Quem é que falou que tu tinha que dar meia de presente? Não é meia, uma gravata. Ah, tá, muito mais útil. Cara, isso aqui foi complicado porque assim, esse desenvolvimento dele, todo mundo queria um desfecho. Ele vai continuar buscando? Possivelmente. É como eu disse em outros vídeos, a vida do personagem não acaba quando a série termina. Mas com tudo que tem de indício da própria Netflix e do que tá acontecendo aí, não vai ter uma 4ª temporada da mesma série. Vai ser um spin-off. Então eles podiam ter construído melhor esse final, porque eu acreditava muito que a gente ia acabar vendo o Frontman, Ji-hoon, Noel, Juan, os 4 ou 3 deles no mesmo lugar. Que ia ter um impasse final com todo mundo. E não teve. Foi em questão de 15 segundos, foi menos que 15 segundos. E daí tiveram 30 minutos para evacuar a ilha, todo mundo já sabendo o que fazer, sobrando só a menina. Os VIPs simplesmente, tem que evacuar, vamos largar. Cara, isso nunca aconteceu antes, velho. Isso nem era para os VIPs ficar sabendo que eles tinham que evacuar. Eles não gostam que os VIPs saibam de nada que acontece de errado, principalmente uma evacuação, onde vai rolar uma autodestruição na própria ilha onde eles estão. Eles devem ter saído apavorados de lá. Então eu acredito aqui que o negócio era construir um pouquinho melhor. Quando o Juan entra dentro da ilha, ele acaba encontrando o Frontman, eles têm mais uma conversa, alguma coisa dá errado de novo, é aí que a guarda costeira tá chegando, talvez o Juan podia render o Frontman ali, e depois eles acabarem brigando e ele tirar a arma dele. É aí que a gente ia ver os VIPs evacuando, ou os VIPs indo antes da evacuação, o Frontman tentando manter em segredo que a guarda costeira estava chegando para os VIPs não perceberem. É um monte de coisa aí amarrada que podia ter melhorado um pouquinho esse desfecho final da própria ilha, porque a ilha simplesmente explodiu, uma explosão bem fraquinha inclusive, que o bebê de CGI ficou melhor do que a explosão da ilha, que era uma coisa que era para ter muito mais finalização. E aí 6 meses depois, cara, quando essas coisas acontecem, foi que nem o final de Better Call Saul, eu adorei pra caramba, mas teve um salto temporal muito grande, um corte abrupto no meio da história. Isso aí é chato porque a gente quer saber o que aconteceu durante aquilo ali. E tipo, a finalização do Ji-hoon ganhar pra ilha explodir, em cena, foram 2 minutos. 2 minutos. Isso não é nada. Eles podiam ter dado no mínimo uns 10, 15 minutos de cena aí explicando o que vai acontecer depois que o Ji-hoon ganhou. Depois que o Ji-hoon perdeu, inclusive. Aí a gente vai pra cena da casa do Ji-hoon, que eu achei que a galera já tinha roubado o dinheiro dele há muito tempo. Mas realmente não, porque faziam só 6 dias que ele tava lá na ilha, né? E tava muito bem guardado, viu, Ji-hoon? Parabéns. É o Frontman, tá? Se vocês não perceberam, o Frontman foi lá buscar o dinheiro pra botar na conta e entregar pra filha dele, que é o que ele vai fazer depois. E a gente descobre que o 246 sobreviveu, a Noel também, e a menina tá bem, já tá tudo certo. Mas esse desfecho, ele só acontece pra gente descobrir o que é que aconteceu com o dinheiro. Que se for ver o diálogo do pessoal, eles só estão falando sobre o dinheiro. E aí que o Juan chega em casa e se depara com uma bebê de verdade, dessa vez não de CGI. É que o recém-nascido pra gravar é complicado, né? Tem aquela cena da imagem vazada que a gente não esperava que era do último episódio, né? Aqui a gente tem o desfecho da número 11, indo atrás da filha dela, né? Foi quando ela teve um pouquinho de esperança e a gente descobre que eles conseguiram encontrar a mãe do menino, que era a mãe da Sae-byeok. Isso tudo por causa do Ji-hoon. Se não fosse o Ji-hoon, isso não tinha acontecido. Inclusive é por isso que a 222 hoje tem um lar com o irmão do Front. E aí as cenas da Coreia acabam e a gente vai para Los Angeles, na Califórnia. Pra galera que não conhece, como se eu conhecesse, a região que eles estão aqui, lá na Califórnia, é em Downtown.
Downtown não é um bairro rico, é algo um pouco mais simples. Mas dá pra ver que eles estão morando bem, num apartamentinho, não no centro, mas ainda em Los Angeles. Pra mim tava show de bola. E a gente vê o frontman encontrando a Dae-ho na casa dela. Nessa cena aqui, a gente consegue perceber que a menina tá com uma raiva do pai dela, mas o frontman diz que infelizmente ele acabou morrendo e foi deixar os pertences ali pra ela. O criador revelou pra gente que ele ia deixar somente o dinheiro, mas ele achou melhor deixar o último uniforme, mesmo com sangue, pra filha dele tentar entender um pouco mais o que aconteceu, né? Porque senão a menina só ia receber dinheiro do Ji-hoon e não ia ficar tentando entender se realmente o pai dela era por ela ou não, né? E a gente acompanha o carro do frontman parando na sinaleira. Quando o frontman para na sinaleira, ele olha pra dentro do beco e a gente tem a Cate Blanchett, do nada, ganhadora de 2 Oscars, jogando Tact como recrutadora do próprio Round 6, e ela dá uma olhadinha e reconhece o frontman. O jeito que ela olha pra ele realmente é como se ele conhecesse, mas mesmo assim deu a entender que o jogo existe na Califórnia também. Assim como existe em todo o mundo, né? Mas tem uma coisa que eu acho que podia ficar melhor, quando eles fizerem a outra série, que vai ter outra série, tá? Eu já vou falar dela. Eles vão fazer nos Estados Unidos. Essa outra série, ela vai usar os jogos que o pessoal tem como cultura nos Estados Unidos, não os jogos da Coreia. Não faz sentido, né? Então o Tact, que ela tava jogando ali no beco, deveria ser outro jogo. Sabe por quê? Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um jogo que eu não sei como é que você chama aí na região de vocês, mas nós jogava bafo. Ou tazo também, que é de ficar batendo na cartinha até ela virar. E é a mesma coisa que tu pegar o tazo e bater no tazo até o tazo virar. Que é exatamente a mesma função do Tact, que é bater nele até ele virar. Só que é adaptado para a região dos Estados Unidos. Então eu acho que o Tact ali não devia ter entrado. Devia ter entrado em um outro jogo semelhante que o pessoal jogue lá nos Estados Unidos. Aí a coisa ia ficar legal, entendeu? Mas construiu pra gente um pedacinho de spin-off que pra mim poderia ter sido uma cena pós-créditos, tá? Falei isso num outro episódio que a gente gravou também. Como eu já disse pra vocês anteriormente, o David Fincher acabou assumindo em 2023 os direitos da série com a Netflix para poder fazer uma continuação. Eles não vão trabalhar em um spin-off direto ligado à Coreia, mas a série vai continuar a partir dali. Um outro enredo, o criador de Round 6 não vai fazer parte dessa continuação. Então possivelmente a gente vai ver aí um investimento bem alto em alguns atores de peso para a gente continuar essa série vindo de outras mãos. Já dá para perceber com a Cate Blanchett fazendo uma primeira aparição, né? Então sim, meu querido, a gente não tem um spin-off direto de Round 6 na Coreia, mas a gente vai ter uma segunda série falando de Round 6 do mesmo universo lá nos Estados Unidos. Todo mundo queria saber a origem do frontman? Com certeza. Eu sei que esse vídeo ficou longo pra caramba, mas eu queria tentar trazer o máximo de informação pra vocês de uma vez só, pra vocês acompanharem tudo, sem precisar ficar passando e esperando mais informação. E dizer aqui pra mim se vocês querem que a gente continue falando de Round 6 mesmo depois da série ter acabado. Tem muita coisa nova chegando no canal. Se vocês quiserem, por favor, fiquem à vontade e digam aqui pra gente o que vocês querem assistir também. Tem muitos novos vídeos que a gente tá gravando que vai sair pra vocês aí ao longo do mês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Enquanto isso, se vocês quiserem assistir esse último vídeo aqui de Era Uma Vez em Hollywood parte 2, que tá saindo na Netflix o ano que vem. De qualquer modo, agradeço muito a tua presença, eu sou o Marcelo e a gente se vê no próximo vídeo.